As pessoas acompanham os desmandos do STF e comentam: mas ninguém pode fazer nada? Sim, pode, e tudo começa por você. Veja, a colega de batalhas Raquel Brunheira deu início a uma campanha para que os deputados assinem a proposta da deputada Bia Kicis para derrubar a vergonhosa PEC da Bengala. Ela precisa de 171 assinaturas, faltam 60. Internautas já estão fazendo a sua parte e cobrando seus deputados. Olha só, nos próximos 2 anos, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello se aposentam por idade. Isso já é garantido. Bolsonaro conseguirá indicar 2 novos ministros. É aqui que você, que está ajudando a transformar o Brasil no país que queremos, entra na história. Se derrubarem a tal PEC da Bengala, que aumentou o tempo de permanência dos ministros na casa, podem sair de uma só vez Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Já seriam 4 indicados por Bolsonaro. Tendo essa reformulação no STF, pode ser que abram caminho para a 5ª e 6ª indicações, se impeachmentarem os enrolados em delações Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Lembrando, tem delações que estão sob sigilo, principalmente de Paulo Preto e Léo Pinheiro, que estão causando pânico no judiciário. O STF ficaria assim: Luiz Fux, Carmen Lúcia, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, provavelmente Sérgio Moro e mais 5 indicações de Bolsonaro. Para que este quadro se realize, a população deve pressionar seus deputados eleitos para que assinem a proposta da deputada Bia Kicis. E se ele não assinar, independente do partido, prova que está satisfeito com os desmandos da atual formação da Suprema Corte e sugiro que repense o apoio a esse candidato nas próximas eleições. Rentistas tiveram faniquitos no início da semana, porque o presidente Jair Bolsonaro brincou que o Banco do Brasil deveria reduzir os juros para agropecuaristas. Mercado nervosinho. Houve variação abrupta na cotação das ações da instituição. O presidente do Banco do Brasil, Rubens Novaes, foi obrigado a negar qualquer tipo de interferência na gestão do Banco Estatal de Economia Mista, traduzindo a piada bolsonariana. A imprensa está perdendo o senso de humor. Revejam o tom da fala do presidente Bolsonaro. Me permite fazer uma brincadeira aqui, né? Eu apenas apelo para o seu coração, para o seu patriotismo, para que esses juros, tendo em vista você parecer ser um cristão de verdade, caia um pouquinho mais. A extrema mídia brasileira não tem senso de humor. No entanto, ninguém em sã consciência, exceto os rentistas e especuladores, conseguem ter algum sentimento humorístico diante dos juros praticados por nosso cartel de bancos, incluindo aqueles que têm a União Federal como acionista majoritário. Os juros acima dos patamares do mundo civilizado são uma imposição do mercado, que lucra alto com a rolagem da impagável dívida interna. O sistema estatal desperdiça e a sociedade paga a conta. É pra rir? Claro que não, é pra chorar, se você não for banqueiro ou investidor. Baseado em uma estado-dependência corrupta, o capimunismo rentista tupiniquim é muito escroto, tanto que muitas das grandes empresas que tiram onda de brilhantes conseguem sobreviver e até lucrar em meio a uma crise econômica brutal, graças aos chamados lucros de tesouraria, com aplicações no mercado financeiro e não em função do excelente desempenho de gestão e foco em sua atividade fim. É por isso que aqueles que enchem a burra de dinheiro especulando não têm a menor preocupação com as dezenas de milhões de desempregados. O Brasil tem juros que não são brincadeira, mas a maioria poderosa prefere brincar. Assim caminha Brusundanga, nação que especula até com o preço do torresmo com cachaça. Alguém ficou surpreso com o presidente Bolsonaro ter desautorizado seu secretário da Receita Federal depois que Marcos Sintra voltou a falar do sonhado imposto quase único com a ameaça de cobrar impostos das igrejas e afins? Os religiosos gritaram, Bolsonaro fez média. O Brasil não é brinquedo não, ou é? Baixa juro e baixa imposto, Bolsonaro, não demora. Rapidinhas.
O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, após muita desconfiança até por parte dos apoiadores de Bolsonaro, vem conquistando seu espaço com muito trabalho e lealdade, e vem mostrando até agora que foi uma excelente escolha de Bolsonaro para um dos cargos mais importantes no governo. Onyx revelou que está entusiasmado com a possibilidade de aprovação da reforma da Previdência no primeiro semestre deste ano, ou seja, em no máximo 2 meses. Estamos muito entusiasmados com a perspectiva de que, ainda dentro do primeiro semestre, a gente consiga ver o Brasil reequilibrado, principalmente com a nova Previdência aprovada, disse ao deixar um restaurante em Brasília, acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes. O chanceler norte-americano Mike Pompeo disse que os Estados Unidos estão preparados para realizar uma ação militar para conter a turbulência na Venezuela. Durante a entrevista a uma emissora de TV ontem, Pompeo afirmou que uma ação militar é possível. Se for necessário, isso é o que os Estados Unidos farão, acrescentou. Mesmo assim, o chanceler ressaltou que Washington preferiria uma transição de poder pacífica no país controlado pela ditadura de Nicolás Maduro. Na terça-feira, em meio aos protestos contra Maduro, Pompeo havia afirmado que o líder chavista estava pronto para deixar a Venezuela, mas acabou desistindo de seu plano após intervenção da Rússia. Os russos negam que tenham convencido Maduro a não fugir do país. O fato é que Maduro não fugiu e nós brasileiros podemos presenciar a extrema imprensa daqui comemorar a resistência do ditador. Sem uma gota sequer de vergonha na cara, políticos e jornalistas brasileiros estão celebrando a manutenção no poder na Venezuela do fascínora Nicolás Maduro. Para proteger e justificar discursos ideológicos contra o governo Bolsonaro aqui no Brasil, covardemente celebram o crime, a violência, as ruas banhadas de sangue e fumaça e as barrigas repletas de vento na nação vizinha. Festejam a socialização da miséria e da desgraça. É ideologia para fins criminosos e só. São os nossos monstros do século XXI. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, começou pelo Brasil uma viagem pela América Latina. Em Brasília, Maas reuniu-se com o chanceler brasileiro Ernesto Araújo. Para mim, é muito importante começar pelo Brasil essa viagem, disse Maas. O Brasil é um país forte que encontra sua força na diversidade de sua sociedade. É um país cuja voz é ouvida e espero que isso continue, frisou o diplomata da Alemanha. Estima-se que existam 1.600 empresas alemãs instaladas no Brasil, sendo São Paulo uma das maiores concentrações industriais alemãs fora da Alemanha. O diplomata afirmou que o mundo precisa de um Brasil que se envolva, um Brasil que coloque seu peso relevante em todas as questões. Dentre os mais de 60 países que a Operação Lava Jato tem acordo, a Suíça é o mais importante nas investigações. Um relatório da Procuradoria-Geral da Suíça detalha que mais de 300 milhões de francos suíços, cerca de 1,1 bilhão de reais, foram devolvidos ao Brasil. O órgão segue atuando em cooperação com a Operação Lava Jato para apurar os desvios envolvendo principalmente a Petrobras e a Odebrecht. E vem muito mais por aí. Dentro do balanço das atividades dos procuradores, as investigações vão continuar como prioridade do órgão em 2019 em uma terceira fase. Nas 2 anteriores foram analisadas pessoas que receberam e pagaram propina e, a partir de agora, os procuradores suíços querem conhecer a participação dos funcionários e empresas do país no esquema. No ano passado, 2 processos foram abertos contra instituições financeiras da Suíça. Na Procuradoria-Geral de Lugano, 75% das atividades estão relacionadas à Petrobras e ações de colaboração com o Brasil. A Lava Jato segue trabalhando pelo bem do Brasil, recuperando recursos desviados pelos corruptos organizados que assaltaram o país durante as gestões do Partido dos Trabalhadores, vulgo PT. Para terminar, fica aqui um pensamento do Silas Feitosa. Seja 100% contra a esquerda, porque os esquerdistas são 100% contra você, mesmo que você seja um moderado pó de arroz. Por isso, apoiar o governo Bolsonaro não é uma opção. Se ele fracassa, não é sua direita moderada que volta. Ela nem existe. É a esquerda organizada. Sendo assim, o governo Bolsonaro é nosso último bastião político. Não sejamos tolos em sabotá-lo.